O nosso debate hoje é sobre o Plano Nacional de Banda Larga e outros desafios da comunicação. Nós chegamos a 2010 a vender no Brasil cerca de um pouco mais de 14 milhões de computadores que foram comercializados aqui. Evidente que isso coloca um problema de internet, né? Porque ninguém quer computador para ficar escrevendo nele, né? Não é uma máquina de escrever. No caso do programa de banda larga, o que nós começamos a discutir no governo, também em 2008, mais 2009, era o seguinte, a constatação de que o mercado, as empresas que atuam no mercado de telefonia no Brasil, não deram conta de massificar o acesso à internet. Então, eu acho, assim, falando objetivamente, que foi uma opção, né? As empresas fizeram uma opção de oferecer um serviço caro para poucos, mas nós começamos a trabalhar nisso com a ideia de que é preciso empurrar essas empresas para que elas façam uma opção oposta, ou seja, de oferecer serviço barato, com isso massificar, e elas vão continuar ganhando dinheiro, mas com um mercado muito maior. Então, como alternativa, né, e até para mostrar que nós de fato estávamos empenhados em resolver essa questão, o governo, depois de discutir várias outras alternativas, resolveu revitalizar a Telebrás. Em princípio, para atuar no mercado de atacado, para controlar e organizar a distribuição de fibras óticas. Nós fizemos no Plano Nacional de Banda Larga uma pesquisa para tentar saber o que precisaria oferecer para ser amplamente massificado o serviço de internet. E a conclusão é o seguinte, que se nós fizermos uma coisa na faixa de R$30, nós conseguiríamos atingir, em 4 anos, talvez perto de 80% dos domicílios brasileiros poderiam ter internet. Nós não estamos nem falando em universalizar, porque estamos tão longe. Você falou que em 2009 nós tivemos 21% dos lares conectados, mas em 2010, o número ainda não sei se é fechado, foram para 34%. E neste momento nós estamos discutindo com o setor de telefonia uma coisa chamada PGMU, Plano Nacional de Metas de Universalização. Isso é uma coisa prevista na legislação da telefonia e permite que o governo, de tempos em tempos, estabeleça metas e, inclusive, impõe essas metas para as empresas. E nós estamos discutindo, nós estamos falando, nesse caso, de metas de telefonia fixa. Nós temos, por exemplo, a área rural do país tem muito pouco acesso à telefonia e nós queremos começar um trabalho de universalizar a telefonia fixa na área rural. E nós incluímos nessa discussão a questão da banda larga. As empresas, de início, alegavam o seguinte, não, PGMU diz respeito só à telefonia fixa, então não dá para ficar discutindo banda larga, isso não é um serviço que está previsto. Mas nós dizemos o seguinte, isso é uma coisa que, um serviço que compartilha a mesma infraestrutura, vocês mesmos estão oferecendo o serviço junto, né? Fazemos isso junto com a Anatel. A Anatel deve, em primeiro lugar, aprovar, manda para o Ministério das Comunicações e nós vamos levar isso, submeter a presidenta Dilma para trabalhar. Aliás, falei na presidenta e lembrei o seguinte, quando ela me convidou para ser ministro das Comunicações, 2 coisas que ela falou assim, claro, falou uma série de outras coisas também do Ministério, mas 2 coisas que ela enfatizou com muita firmeza. Uma, a questão das rádios comunitárias, que eu acho que vai depois ter oportunidade de nós conversar nisso, que ela quer que nós reforcemos e agilizemos o trabalho de outorga de rádios comunitárias, e a outra questão da banda larga. Inclusive, lembro quase que literalmente o discurso que ela fez, nós precisamos propiciar o acesso em massa dessas novas mídias, essas novas tecnologias, e para isso nós temos que desenvolver o Plano Nacional de Banda Larga. Dentro do Plano Nacional de Banda Larga, como ficam as LAN houses, né? Sobre LAN house e pequenos provedores, nós queremos tanto um como o outro. A LAN house não é um provedor, a LAN house
oferece serviço de acesso, você vai lá e acessa a internet. Ou os pequenos provedores, que fazem ligações domiciliares, fornecem. Nós queremos, tanto num caso como no outro, nós os queremos como parceiros no Plano Nacional de Banda Larga. Tem uma discussão de oferecer financiamento para montar lan house, dar capital para eles trabalharem, ou seja, qualificar essas lan house para que elas ofereçam serviço melhor, para que as coisas funcionem melhor. Como o senhor pretende institucionalizar a participação das organizações sociais na formulação, acompanhamento e execução de políticas no Ministério da Comunicação? Nós temos diversos mecanismos de participação. O governo Lula, por exemplo, fez um número muito grande de conferências, inclusive a Conferência Nacional de Comunicação. Portanto, esse é um trabalho que vai continuar. Como se dará a integração dos sistemas públicos de comunicação, como o EBC, TV Brasil, Ministério das Comunicações, Secretaria do Audiovisual e Pontos de Cultura, com a proposta de banda larga para todos? A EBC, a TV Brasil, as TVs públicas, nós estamos fazendo um debate com essas televisões, com a TV Senado, com a TV Câmara, para ver como nós podemos melhorar e potencializar o serviço de TVs públicas no Brasil. Tem discussão de fazer um operador único, tem uma série de coisas que nós queremos discutir e vamos fazer. De todos os países com democracia consolidada, isso é uma pesquisadora da USP, a Ana, que está perguntando, ela diz o seguinte, tem uma regulação da publicidade dirigida a crianças, porque as mesmas empresas transnacionais que seguem essas legislações em cada país, aqui no Brasil, não estão submetidas, quer dizer, são empresas transnacionais que estão lá e estão aqui, lá seguem a legislação e aqui têm resistência ou não estão seguindo, não querem regulação a esse respeito. Todo mundo concorda que nós temos que ter uma regulação sobre isso. Eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida, não é a tarefa do Ministério das Comunicações só, é uma coisa que tem que ser discutida com o Ministério da Justiça, com certeza tem outros ministérios que teriam que ter incidência sobre isso, mas eu acho que nós deveríamos tratar dessa questão. Tem muita resistência, o pessoal fala, estão querendo censurar, estão querendo não sei o quê, mas a verdade é que em muitos casos a gente verifica excessos e aí não tem como fazer nada porque não tem uma legislação. Acho que nós temos que ter uma legislação que trate disso. Nunca antes na história desse país, acho que essa frase está bem conhecida, o autor, Eu já ouvi isso também. Se debateu tanto a comunicação e seus desdobramentos. Neste campo, uma das questões centrais é o jornalismo, como deve ser a regulação nesta área, principalmente o direito de resposta. Todo mundo é favorável à liberdade de expressão e à liberdade de comunicação. Aqui todos, e especialmente os jornalistas, simplesmente publiquem aquilo que acharem que deve publicar. É claro que também que tem que ter uma responsabilização no caso de haver um excesso. E eu acho que o direito de resposta é uma coisa democrática, porque diz respeito ao direito do cidadão que eventualmente tenha sido atingido, ou se julgue atingido por uma matéria. Então, é uma coisa para nós enfrentarmos aí. Eu acho que o direito de resposta devia ser tratado e julgado com uma instância o mais rápida possível. Quer dizer, você simplesmente ter uma regra, ou a empresa dá o direito de resposta ou vai para a justiça e aí se responsabiliza penalmente pelo caso. No Congresso Nacional tramitam projetos como o do Azeredo, chamado AI-5 da internet. Como o governo vê a questão da regulamentação de conteúdo? Eu acho que esse projeto do ex-senador Azeredo é um equívoco. Ele está querendo interferir numa coisa que é praticamente impossível e também é errado. A forma de intervenção que ele faz na divulgação e principalmente criminaliza as pessoas que divulgam informações na internet. A nossa proposta é votar o Estatuto da Internet, o Marco Civil da Internet, que foi elaborado, o governo fez esse projeto e vai trabalhar para que ele seja aprovado
no Congresso, e nós achamos que é uma regra de convivência dentro da internet. E a nossa posição é que, salvo manifestações discriminatórias, racistas, pedofilia, essas coisas, né, que isso tem que ter, já tem lei que a Polícia Federal de vez em quando desbarata quadrilhas que ficam agindo pela internet com essa questão da pedofilia, por exemplo, e eu acho que tem que fazer isso mesmo. No mais, eu acho que a internet tem que ser território livre. Recentemente, o ministro afirmou que apoia o uso de software livre para rádios comunitárias. O ministro das Comunicações apoia o uso e o desenvolvimento de software livres para estúdios livres? Quando nós fizemos fizemos 2 reuniões com entidades representativas do movimento de rádio comunitária, surgiu uma ideia e nós estamos tentando ver como é que implementamos, que é o seguinte: desenvolver alguns sistemas baseados em software livre que permitam que quem tem uma rádio comunitária, a entidade que mantém uma rádio comunitária, possa fazer a administração, a parte administrativa, ou fazer a parte técnica, como é que faz corte, como é que você entra com vinheta, enfim, essas coisas que às vezes precisa. E uma pequena rádio, uma entidade menor não tem condição de fazer. Acesso da banda larga, empresas de telecomunicações estão iniciando serviços de televisão. Como o Ministério vê esta questão, já que elas são empresas de capital estrangeiro? Aí, TVPT, o Antônio está perguntando. Acho que dá, né? Depois a gente continua. Esse negócio de rádio comunitária no interior, eu lembrei que eu morei em Mato Grosso do Sul. Essa questão que foi perguntada pelo pessoal da TVPT sobre as telecomunicações entrarem no ramo de televisão. Bom, hoje tem até um projeto no Congresso sendo discutido, foi o PL 116, que veio da Câmara, já foi aprovado, que eu acho que vai dar uma regulamentação melhor. Inclusive vai entrar nessa questão de conteúdo nacional, vai exigir cotas, vai ter uma série de coisas. Hoje não tem ainda. Então, o que as empresas de telecomunicações têm feito é vender serviço de TV a cabo, mas eles não têm produção de conteúdo. E nem pode ter. A lei diz que só pode ter produção de conteúdo as empresas que têm licença para isso e têm a restrição de capital estrangeiro ter no máximo 30% da empresa. Tá? Então, o que está acontecendo? Com a regulamentação que está sendo votada no Congresso, vai ser mantida essa limitação de 30% e vai ser permitido, em alguma medida, fazer a produção, mas respeitando o conteúdo nacional, o conteúdo local. Eu acho que vai ser um avanço que vai dar isso aí. Muito importante a vinda do ministro aqui, essa abertura para a gente fazer esse debate, que não é só da categoria, porque vocês viram que tinham várias entidades da sociedade civil, das rádios comunitárias, várias entidades que acompanham o debate da democratização dos meios de comunicação, da mídia, da internet, e pessoas de vários estados participando. A gente teve perguntas do Ceará, de Aracaju, do Rio de Janeiro. Há uma demonstração e uma vontade política do governo da presidente Dilma enfrentar os problemas da comunicação brasileira. Iniciando primeiramente com mais efetiva sobre a questão da banda larga e a questão da rádio comunitária, mas apontando também para as questões que são centrais, que é o debate sobre a regulamentação da estrutura da comunicação brasileira. As carências do Brasil, da sociedade civil, no campo da comunicação, elas são muitas, são variadas, são diversas. A fala do ministro, eu acho que deixou clara o leque de opções e de emergências que nós temos na sociedade brasileira. Muitos desafios. Agora, eu acho essencial para que haja um desenvolvimento, para que haja um grande avanço nisso, iniciar a discussão do marco regulatório. A partir do marco regulatório, nós poderemos trabalhar o aperfeiçoamento das regras. O desenvolvimento do debate aqui foi bem bacana, ele respondeu a todas as perguntas, procuramos tratar isso com alegria, né? E construindo ideias. Acho que não ficou nenhuma questão sem respostas. E eu acho que a gente pode considerar que a gente tem um ministério melhor do que o anterior. É fato que nós temos uma efervescência do debate de mídia no Brasil.
né? Saímos de uma posição de ingenuidade lá no início do governo Lula ou anterior, para pensar, para todos nós passarmos a pensar que a comunicação ela é estratégica, que a gente não constrói um Brasil novo sem uma nova mídia. E aqui nós estamos dando mais um passo concreto para construir uma nova vida, assim como é a TV de vocês, assim como é a rede, assim como é a TVT, que é nessas parcerias, nesse movimento de todo mundo é que a gente vai fazer um Brasil novo.